Então, pessoal, estamos no finalzinho da nossa referência e nessa parte aqui eu vou estar explicando para vocês sobre como obter um bom traço, como fazer uma sombra homogênea com um degradê bom para estar aplicando nesse tipo de trabalho, né? Esse é um tipo de trabalho que tem técnica, mas de certa forma ele é um trabalho comum, um trabalho onde um iniciante pode fazer, né? Há outros trabalhos também pequenos que é por onde o iniciante deve começar, né? O iniciante nunca deve começar lá do topo. O iniciante tem que começar pela base. E a base da tatuagem não é lá no realismo. A base da tatuagem são pequenos trabalhos onde você vai adquirir experiência de traço, profundidade, de agulha, né? Algumas técnicas que eu vou passar aqui de sombra, que aí é onde você vai se adaptando com os tipos de materiais, com os equipamentos que você tem, né? Para assim então você conseguir chegar até um realismo, por exemplo, fazer um colorido bacana, sabe? Mas antes de tudo, o fundamental para qualquer tatuador é aprender como se faz um traço perfeito, porque o traço é o cartão de visita da tatuagem, né? Para vocês terem ideia, são poucas não, acho que quase nenhuma tatuagem realista, ela tem um traço definido. No mínimo ela vai ter marcações, né? E marcação é o que o tatuador iniciante faz mesmo sem querer. É quando o teu traço sai falhado, quando o teu traço sai tremido, não sai com uma boa definição, mais falhado ainda, que é um traço falhado, ele é como se fosse uma marcação, só que não se faz marcação com preto puro, né? Então eu vou passar para vocês aqui como eu faço meu traço, tá? Eu não faço traço com velocidade, eu não corro para fazer um tracejado de uma tatuagem como essa. Eu faço ele sempre com calma, com o movimento da mão leve e controlando a minha respiração. Que assim, controlando a respiração, meu nervosismo, ele passa a quase não existir, tá? A entrada do traço, galera, é sempre em movimento de pêndulo, você vem e entra, e a saída se dá da mesma forma, movimento de pêndulo, porque se você encosta a agulha, essa agulha dentro de um segundo ela vai bater no mínimo 250 vezes, dependendo da voltagem da sua fonte. E ao ela bater em um local só, ela vai gerar um ponto. E esse ponto ele expande a tinta na pele. E isso não é legal para tatuagem. Se tu vem com a tua agulha muito superficial, tu tá marcando a tatuagem, tu não tá fazendo um risco, de fato, tu tá marcando. E aí muitas vezes vocês se frustram porque, eu fiz um traço e ele ficou falhado. Não é que ficou falhado, gente, a profundidade da agulha não foi correta. Vocês têm que entender sobre o tamanho da agulha de vocês que vai para fora do bico. A minha tá aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, mas a minha tem
provavelmente 2 milímetros de agulha. E metade disso daqui, ou pouco menos, entre meio e 1 milímetro, ele vai atingir a camada certa da pele, que fica ali entre a epiderme e a derme. Menos que isso, galera, é uma marcação. Menos que isso, a gente utiliza para fazer uma sombra bem suave. Vai ficar ali? Vai. Mas ela vai ficar como uma sombra, não como um traço que a gente queria bem definido e ele não ficou. Então vocês vão estar, ó, fazendo esta aplicação da seguinte forma: entra em movimento de pêndulo e puxa devagar, gente. Deixa essa agulha ir construindo esse traço, sabe? E sai no movimento de pêndulo. E aí o traço de vocês vai ficar certinho. Aqui, de propósito, eu fiz um traço de forma que ele ficasse falhado. Eu fiz superficial. O que eu indico para vocês quando isso acontecer, galera? Vocês têm que treinar o olho de vocês para que o olho perceba quando um traço está falhado. E isso é nítido. Ele fica bem mais fraco. O que eu indico para vocês? Treinar traço. Vocês fazem um traço aleatório em qualquer local da pele artificial. Vamos, por exemplo, aqui. E vocês treinem passar essa agulha em cima do mesmo traço sem duplicar. Vai fazendo isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, porque o traço ele sempre falha. Na maioria das vezes quando a gente está iniciando, ele sempre vai estar falhado, por a gente não ter noção de profundidade, né? Eu espero que com essa aula vocês aprendam sobre a profundidade da agulha e se desenvolvam com isso, né? Eu vou repassar aqui. Importante lembrar, galera, que eu esqueci de falar agora aqui, é a inclinação da máquina. Isso é muito importante para uma boa pigmentação. A máquina ela tem que estar a 30, entre 30 e 45 graus de inclinação, que isso vai dar uma pigmentação melhor. E mesmo o traço já estando feito, a calma para fazer esse traço é a mesma. Outra coisa que eu quero lembrar para vocês aqui, ó. Quando vocês forem começar um traço, nunca é de onde acabou. Vamos supor, por exemplo, esta folha aqui. Agora eu dou continuidade naquela outra, mas essa folha aqui, ela vem aqui. Aí eu acabei aqui, né? Acabei meu traço aqui. Vocês não pode, em hipótese alguma, começar esse traço daqui de onde parou. Vocês sempre voltam entre meio e 1 centímetro. Para recomeçar esse traço, entra em movimento de pêndulo e dá continuidade. Daí se dá a importância de treinar isso aqui, traço em cima de traço, porque vocês nunca vão duplicar um traço dessa maneira.
tá? Aí vamos falar sobre o acabamento do traço. Se eu puxar esse traço daqui, eu vou deixar minha ponta larga, mas eu quero uma ponta fina. E aí se dá essa técnica aqui, né? Aqui vocês não estão enxergando o decalque, porque tem um relevo na minha pele artificial, mas é uma folha. O que vai acontecer? Eu vou puxar ela daqui, de onde já está feito, e dar o meio acabamento na ponta dela. Minha agulha já está bem horrível já. Então vamos dar continuidade aqui. Vamos continuar esta folha. Eu gosto sempre, galera, de puxar a minha agulha inclinada, mas de forma que ela corra de frente para o traço, tá? Nunca correr de lateral assim, tá? Deixa eu ver um traço. Esse traço central, eu nunca vou puxar ele assim. Porque o que vai acontecer? Quando eu inclino minha máquina a 45 graus, que eu começo a fazer meu traço reto, com ela nessa posição, puxando ele para cá, o que vai acontecer? Meu traço vai ficar ali bonitinho. Mas daqui um tempo, esse traço vai estourar, porque a tinta está sendo injetada na superfície da pele, porém, por baixo da pele, ela vai pegar de lateral. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas ela vai pegar assim. Aqui é a minha superfície da pele, a minha agulha transpassou essa superfície, mas a tinta na derme está sendo aplicada dessa forma. E ela vai correr, ela vai expandir daqui para cá. Então ela vai ter uma mancha. E num traço isso não é legal, essa mancha. Então eu procuro sempre puxar de frente. E dessa forma fazer com que o meu traço não expanda tanto, né? Ou quando eu tenho que puxar um pouco de lateral, eu deixo a minha máquina um pouco mais em pé, a menos de 45 graus, ali entre 20 e 25 graus. Que aí eu não vou ter esse problema da expansão da tinta no decorrer do tempo, né? Minha pele tá com um relevozinho. Lembra bem, galera, movimento de pêndulo na entrada vai dando profundidade. Atingiu teu 1 milímetro lá, só vem embora, só vem fazendo teu tracejado até onde o teu pulso permitir ir. Nesta folha aqui, meu pulso permitiu fazer todo esse traço. E isso é importante, gente. Não ter quebra de traço. Eu gosto de usar esse termo. O que seria quebrar um traço? Aquilo que eu fiz aqui.
de puxar o traço, parar, para depois dar continuidade. Se isso acontecer, usa a técnica que eu ensinei, meio centímetro atrás, movimento de pêndulo e puxa. Desculpa. Vamos tentar fazer nesse daqui, para explicar para vocês melhor o que é a quebra de traço. A quebra de traço seria isso aqui. Aí eu parei aqui, só que meu traço ele se estende daqui até aqui mais, né? E aí, se tu continua aqui, vai gerar um ponto. É a quebra de traço. Isso é perceptível a olho nu, né? Então, quem entende um pouquinho de tatuagem, ou até mesmo as pessoas leigas, que são nossos clientes, que o cliente ele faz tatuagem com a gente por não saber fazer, ele é um leigo, mas vai mostrar esse defeito. Vou deixar esta bolinha aqui como exemplo de um traço pontificado. Ele tem um ponto ali. Isso se dá quando tu entra com a máquina parada para dar continuidade, né? Quando tu encosta a tua agulha para poder puxar, e quando tu não faz essa técnica aqui de continuação de traço, que é voltar meio centímetro e mesmo assim entrar em movimento de pêndulo e dar continuidade a essa puxada, tá? Não, a gente não pode de forma alguma parar nossa agulha, ó, na pele ficaria dessa forma aqui. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu vou tentar aproximar ao máximo aqui minha pele da câmera, que é para vocês enxergarem que nessa parte aqui eu deixei uma gotinha de tinta propositalmente, que é para vocês terem ideia do que é um traço pontificado. Não fica uma gotinha de tinta, fica um ponto marcado na pele. E isso não é bonito num traço. O bonito do traço é ele bem delineado, sem tremuras e com uma profundidade homogênea. Essa profundidade homogênea a gente obtém ela entre meio e 1 milímetro de profundidade da agulha, tá? Outra coisa, galera, sempre procurem lembrar de fazer o teu traço da emenda. O que seria a emenda? Eu tenho aqui a minha pétala, que foi riscada já, e eu tenho um traço subindo, parte do meu decalque subindo. Da mesma forma, meio centímetro, me faltou pulso agora, meio centímetro voltado, vai até a minha outra emenda lá. E assim eu saí de uma emenda até a outra emenda. O que eu vou fazer? Vou fazer essa emenda. Isso aqui é importante, galera. Essas curvinhas de flores, normalmente as flores têm essas curvas voltadas para dentro, e isso é importante, porque isso gera uma profundidade de sombra, de preto, que é uma parte mais escura da pintura, no caso, e isso é importante ter um acabamento certo. Não é puxar reto aqui e daqui sair, não. Vou mostrar para vocês. Uma coisa leva a outra, ó.
esse movimento dessa pétala virada, ele tem que parecer que ela está virada, tá? Vou fazer da forma errada para vocês verem. Dessa forma aqui não parece nada que ela está virada, porque ela não tem acabamento. Vamos dar um acabamento nela aqui, ó. Meio centímetro atrás, faz a curva na emenda do traço e segue. Agora ela parece uma dobra. Vou dar continuidade aqui. Dei uma pausazinha no vídeo, galera, que eu fui fazer uma limpeza na agulha, nas pontas da agulha. Eu vou estar explicando isso aí para vocês mais à frente, porque a pele artificial, ela gera resíduo que entra no espaço das agulhas, né? Vamos exemplificar. A agulha de traço da gente, ela é assim. A pele artificial, ela solta resíduo que entra aqui dentro. Não é que a agulha já tá ruim ou perdeu o fio, né? E o teu traço tá saindo grosso, como o meu tá saindo aqui. Eu fiz tudo isso aqui com uma agulha só. E aí o que que acontece? O resíduo entra aqui, fica entre as agulhas e acaba abrindo ela. No que ela abre, teu traço vai ficar mais grosso, vai ficar um traço marcado. E isso não é legal. E eu percebi isso agora, que meu traço estava ficando muito marcado. Fiz a limpeza da agulha e aí vem a prova dos 9. Se realmente a agulha estava aberta ou se a agulha está cega já, se ela está sem fio. Aí essas partes aqui, galera, essas curvinhas, tá? Um lado do teu cérebro vai fazer isso perfeitamente. O outro lado, teu cérebro não vai permitir que teu pulso vá. Ele vai te dar insegurança para fazer essas curvas de um lado. Esse defeito, entre aspas, a gente tem que perceber da gente mesmo, aonde que o cérebro da gente não permite a gente fazer, dar continuidade quando se tem uma curva fechada dessa, né? O mesmo se dá para o desenho do coração. Vocês podem tentar desenhar um coração que ambos os lados saiam perfeitos. Então vocês vão treinar desenho de coração. Vocês vão fazer o coração de um lado que te dá mais segurança e vocês vão perceber que o outro vocês não têm tanta segurança para desenhar do mesmo tamanho que é do outro lado. Eu costumo falar que o coração é o pesadelo do tatuador, porque são duas partes iguais e ele tem que ser perfeito. E é um desenho tão simples, né? Aí quando isso acontece, que a gente não consegue ir, a gente vem aqui na emenda, ó.
volta os meio centímetro lá e vai. Ou, se achar melhor dar continuidade, se achar melhor dar continuidade, troca de posição, tá? Aonde o cérebro vai te permitir dar continuidade. Mas eu tive que trocar a minha posição para ter segurança de fazer esse traço, tá? Outra coisa, galera. Vocês têm que ser constantes e se cobrar bastante no termo velocidade de mão, tá? Não adianta tu pegar uma folhinha dessa aqui, por exemplo. É pequeno, eu vou fazer rapidão. Vou mostrar para vocês. O que isso me gerou? Falha de traço. Então vocês têm que ser constante na levada da mão, né? Quando vocês entrar em movimento de pêndulo, vocês trazer essa agulha devagar e sempre observar onde a agulha está construindo o traço em cima do decalque, tá? Vou mostrar para vocês assim, ó. Entrou em movimento de pêndulo lá, observem a agulha de vocês trabalhando em cima do decalque, tá? E traz ela devagar. Tá vendo como ficou mais pretinho? Esse é um traço perfeito, né? Eu observo onde a minha agulha entra, eu observo a minha agulha construir o traço. Por isso tem que manter a velocidade da mão constante. Da mesma forma que tu entrou lá com uma velocidade, é a mesma forma que tu tem que continuar a levar essa máquina com essa agulha batendo até o final na mesma velocidade, por mais que teu traço quebre. Eu quebrei o traço. Mas a minha levada é a mesma. Eu costumo dizer, galera, que tatuagem ela não requer pressa. Tatuagem ela requer perfeição. Entre aspas, novamente, perfeição, porque a gente nunca atinge a perfeição numa tatuagem. A gente vai estar sempre aprendendo e evoluindo, tá? Mas se você consegue fazer um bom traço na sua tatuagem, de forma que ele pareça perfeito, que ele tenha um bom acabamento, tu já tem aí pelo menos 40% da tua tatuagem bonita, uma tatuagem que tem uma beleza aos olhos, só pelo traço ser um traço bem aplicado, bem delineado, né? E para se ter um traço bem delineado, é necessário entrada,
constância no traço, manter ele constante. Ter acabamento no traço. E uma saída perfeita em modo de pêndulo, aproveitando a emenda, fazer essa emenda perfeita, saindo em módulo de pêndulo, encostando um no outro ali, deixando ele bacaninha. Vamos fazer esse aqui agora. Movimento de pêndulo para entrar. Mantenha a velocidade. Aqui eu tenho um acabamento. No acabamento, como meu trabalho é rastelado, eu vou fazer esse traço e no final dele dar uma puxada mais rápida, porque isso já vai me gerar um rastelado. Vou pegar daqui de dentro. Se vocês perceberem, ó, minha profundidade é uma só. A minha velocidade é a mesma. Desde quando eu saí daqui até aqui, é a mesma velocidade, a mesma profundidade, que me gera um ótimo acabamento, tá? Eu não vou fazer essas firulinhas da volta, talvez eu vou fazer essas duas aqui, tá? E deu. Tem mais uma folhinha aqui. Vamos para a parte do rastelado, galera. Agora vocês vão aprender sobre o rastelado, tá? O rastelado ele se dá de duas formas: meio pêndulo ele entra aqui e é uma puxada rápida, sabe? Você entra em meio pêndulo aqui e puxa rápido, vai puxando, vai puxando, vai puxando. E isso aí vocês conseguem fazer a marcação pontilhada, esse é o rastelado, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem um rastelado e tem a técnica de dot speed, galera. Como se dá essas duas técnicas? Rastelado, como eu expliquei, vocês vão entrar em meio pêndulo e puxar. Sempre no início do rastelado em meio pêndulo, ele é mais marcado. Então é como se vocês fossem iniciar um traço
iniciar um traço e puxa, iniciar um traço e puxa. Ele vai atingir uma profundidade, tá? Ele vai atingir uma profundidade e essa profundidade é que vai fazer com que o rastelado fique bonito em meio pêndulo. Em dot speed é movimento de pêndulo inteiro, porém ele é muito superficial na epiderme. Ele não atinge a profundidade que a gente quer. Ele vai atingir profundidade na entrada. Ele vai ter duas entradas, na verdade. Ele vai ter essa entrada aqui e essa aqui. Mas ele não vai ficar tão marcado quanto o rastelado em meio pêndulo. Isso aqui essa técnica de dot speed é quando tu quer um preenchimento maior, rastelado no trabalho, sabe? Que aí depois tu vai ter que vir com o acabamento. Para fazer essas folhas aqui, eu gosto bastante de usar essa técnica de dot speed, porque ela vai me dar um preenchimento e uma textura bonita da folha. E aí, como que eu faço o acabamento? Meu acabamento vem aqui, ó, em meio pêndulo, em algumas partes, né? E meio pêndulo aqui, ó, na parte de baixo, aonde eu preciso de mais profundidade, tá? Eu sempre gosto de fazer uma das partes dessa folha mais claro de um lado e de outro mais escuro. Gosto de puxar o rastelado numa base oposta da outra, sabe? Por exemplo, eu puxo nessa base aqui o rastelado e do outro lado eu puxo o rastelado da outra base, dando meio que uma distorção de sombra, tá? Aí agora eu vou ensinar para vocês a sombra com a sombra homogênea com agulha de traço. Não é a mesma coisa do rastelado, galera. Rastelado ele entra, vou fazer nessa folhinha aqui para vocês verem, ele entra e puxa, ele fica falhadinho. Fica bonito nesse tipo de folha? Fica super bonito, né? Mas também a gente tem o sombreamento, que é movimento constante, superficial para se obter uma sombra mais clara, né? Aqui eu estou usando só o preto puro e aqui ó, eu tô encostando a pontinha da agulha para obter um degradê. Eu não estou rastelando, galera. Essa agulha ela está encostando constantemente na pele, ela não perde o contato
em um momento algum com a pele. Só não é tão profundo, né? Eu não usei nenhum diluente aqui, não tô. Eu vou até pegar um pouco de diluente para fazer uma sombrinha mais clara. Eu faço a sombra com preto puro mesmo, né? Eu só pego o meu diluente e vou ali. E aqui vocês conseguem fazer uma sombrinha clara, diluindo o preto de vocês. Tá? Deixa eu mostrar aqui, pronto. Vou mostrar em um tom claro, eu tô com um tom bem claro, tá? Para vocês conseguirem enxergar a diferença de um degradê, por exemplo. Essa aqui ficou um tom já bom, okay? Mas eu vou explicar a parte de sombra para vocês em um outro vídeo, em um desenho bem maior, bem mais amplo, onde eu possa ter liberdade de trabalhar com essa sombra. Aqui eu tenho muito espacinho apertado que não vai me permitir trabalhar essa sombra. Aí eu vou conseguir explicar para vocês sobre degradê, tá? Esse aqui é meu rastelado e é em meio pêndulo. Só que aí eu tenho que entender o sentido e o formato dessa pétala, né? Eu tenho uma dobra aqui e essa dobra vai me gerar uma sombra. E essa sombra ela tem que ser colocada no... Ela tem que ser projetada no desenho em si, tá? Isso aqui é só uma marcação que eu quero, porque o que vai definir isso aqui é o meu rastelado. Ó, se vocês conseguem perceber, essa pétala aqui, ela tem um movimento. Esse movimento dela é assim, ó. Meio que parecendo uma concha, sabe? É um movimento assim. Então, o que vai dar sentido a essa pétala aqui? É fazer o rastelado nesse mesmo movimento. Vocês vão ver que ela vai aparecer. Ó.
sei se vocês conseguirem enxergar, ó, o movimento do rastelado que eu fiz fez com que ela parecesse curvada. E aqui, essa pétala aqui tá por cima dessa. E aí o que tem que fazer aqui? Dar profundidade, fazer a sombra dessa pétala aqui, ó, projetada na que tá embaixo. Isso dá meio que um 3D no desenho, sabe? Aí a gente tem essas marcações em cima que faz um rastelado de cima para baixo. Não é um dot speed, galera. É um rastelado de cima para baixo para o degradê dos dois se encontrarem. Tá? Essa aqui é a mesma coisa, ó. A gente tem a sombra dessa pequena pétala aqui e dessa outra aqui. Então aqui, eu tive que levantar para poder fazer. É procurar posição. Ó, aqui eu vou ter que fazer o mesmo movimento. Vocês devem estar se perguntando, Ale, tu baixa a voltagem para fazer o rastelado? Gente, não é regra, tá? Minha máquina baixa de voltagem porque o meu pedal tá ruim, então ele acaba oscilando na velocidade da máquina. Ele tem um jeitinho, um macetezinho para poder ele funcionar legal, tá? Mas eu não baixo voltagem de forma alguma. Essa aqui, ó, a gente quer luz. Esse aqui é mais superficial ainda, ó. Então, o que vocês têm que estudar, galera, antes de fazer um trabalho como esse? Vocês têm que estudar, não é o desenho todo em si, né? Mas o que tem no desenho, tá? O desenho, ele tem um sentido, ele tem uma forma. Então vocês têm que procurar em qual sentido essa sombra vai, tá? Se tem uma pétala em cima da outra, onde está levando mais luz, onde está levando mais sombra, para que vocês possam obter um efeito melhor no trabalho, né? Essa vamos falar bem aqui. Eu deixei uma pétala sem a sombra necessária. Agora, para me achar, é essa aqui mesmo, né? Essa pétala aqui, ó, ela tá recebendo essa daqui em cima dela. Então, ela tem um pouco de sombra escura aqui, ó. Vocês viram que deu mais volume a essa pétala aqui, ó, e mais profundidade a essa daqui, ó.
Aqui também ela requer um pouquinho de profundidade, ó. Por quê? Porque essa parte aqui tá dobrada. Caguei tudo agora. Sujei tudo. Mas bem, é isso que eu quero explicar para vocês. Não importa aqui que eu sujei tudo, não botei vaselina. Mas que eu quero explicar para vocês é o sentido que a forma tem. Para ela parecer uma flor, ela tem que ter volume, ela tem que ter profundidade, ela tem que ter iluminação, tá? E então, como se obtém tudo isso? Como se obtém esse resultado? Observando antes de fazer, seja uma sombra rastelada ou uma sombra homogênea, observando qual sentido segue aquele desenho ali, tá? Ele é um desenho que ele tem uma pétala como essa daqui, parecido com uma concha, tem uma pétala por cima dela, isso vai gerar uma sombra, né? Se ela está aqui, a sombra está do outro lado, então tudo isso vocês têm que observar, tá? Esse mesmo desenho aqui, em outra aula, eu vou fazer um pouco de aquarela em cima dele, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho com cores. Eu vou fazer uma aquarela em cima dele. Porém, antes disso, eu preciso ver o trabalho de vocês com essa mesma referência, tá? Essa mesma referência que eu passei para vocês no grupo do Telegram, eu quero ver ela tatuada em pele artificial, tá bem? Ok, galera, por hoje é isso aí, tá? Espero vocês no próximo vídeo pra gente estudar e vocês vão ser os melhores tatuadores iniciantes, que não vão ser iniciantes, vocês vão ser os iniciantes mais profissionais que vai existir, porque eu estou fazendo com que vocês caminhem no passo certo. Não estou fazendo com que vocês dêem um passo mais largo do que a perna, tá? Segue minhas dicas aí, tá? Se precisar de uma ajuda, pode me chamar no privado, que eu vou tirar a dúvida de vocês tranquilo, tá? Assim como eu tiro de alguns alunos aí, me chama no privado, me pergunta como faz isso, como melhor aquilo, e eu tô sempre ajudando, galera, sempre, tá? Valeu, obrigado, espero vocês na próxima aula.